Olá, irmãos queridos, a graça e a paz, boa noite a todos, mais um dia. Nós estamos aqui firmes, né? Em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Você que vai nos ver, vai nos ouvir depois pelo YouTube, pelos nossos canais sociais, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós queremos dar continuidade a uma série de mensagens. Inclusive, acabamos de orar, tivemos um período de oração com toda a igreja aqui agora. Hoje teve bastante pedido de oração, nós oramos nessas demandas, crendo que o nosso Deus ele é soberano e ele vai nos ouvir conforme a tua vontade. Como eu dizia, nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens com o seguinte tema: a vida abundante também é uma vida de sofrimento. Então, nós iniciamos essa fala e falamos há duas quarta-feiras atrás. Eu falei um pouquinho, o presbítero Alisson falou, e eu quero dar continuidade hoje. Então, nós temos que ver o sofrimento como uma dádiva de Deus, ou seja, uma marca do seu favor. Nós não merecemos, mas ele nos dá, até como um sinal de sua amizade. E até parece algo removido há muito das expectativas comuns nos dias de hoje. Então, nós falamos essas semanas, as últimas quartas-feiras, sobre esse tema. Às vezes as pessoas acham que sofrimento não faz parte da nossa vida. E nós entendemos e ensinamos semana passada que sim. Falamos alguns textos, né? Falamos que o sofrimento ele é inevitável. Lemos lá 1 de Pedro 4:12, Romanos 5:3, Tiago 1:2 e Salmos 119:71. Esses versículos, essas chaves de textos, nos apresentam o sofrimento. Eu disse que lá vai dizer que o nosso sofrimento ele é inevitável, não é? Eu até falei alguns aqui, este texto aqui, por esse mundo passeis aflições, não é? O mundo jaz do maligno. Então não tem jeito, irmãos. A nossa vida abundante, que é a nossa vida em Cristo, ela tem a fase também do sofrimento. E nós, os servos e as servas do Senhor, os cristãos firmes em Cristo Jesus, precisam perceber sofrimento, passar por esse sofrimento, para que haja uma mudança de caráter, para que haja uma mudança de vida. Hoje, eu quero dar continuidade dessa série, o segundo tópico, o sofrimento é necessário. Acompanhe comigo aí, em nome de Jesus. Como pastor, algumas vezes me perguntaram, mas é necessário sofrer, pastor Oséias? E eu respondi, é necessário passar por um período de dor, ou de extrema dor, de jornadas no deserto, né? Um vocabulário mais crentez, vamos dizer assim, pelos vales, para viver uma vida nova e melhor. Por trás da palavra necessário está a suposição de que estamos no controle. Olha só que interessante isso. Mas não estamos no controle. Deus nos exaltará em tempo oportuno. Então, primeiro dizer é o seguinte: o sofrimento é necessário, por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, não é? Nós herdamos o pecado de Adão e por isso somos pecadores, somos falhos. Estamos no mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, aqui a gente vai sofrer, irmãos. Não tem jeito. Agora, dentro desse aspecto que o sofrimento é necessário, nós temos que perceber, acabei de falar, Deus nos exaltará em tempo oportuno, ou seja, ele vai dar o livramento, ele vai cuidar do sofrimento, né? Faz parte da vida. Está lá em 1 de Pedro 5:7. Anote para você ler depois. Mas necessitamos nos render à realidade que nosso tempo está em suas mãos. Nas mãos de quem, gente? Do Deus soberano. Está lá em Salmos 31:15. Assim como foi com Jesus, também será conosco. O caminho de Deus para a nova vida sempre passa por onde, gente? Pela cruz. Aqui tem um exemplo claro que o próprio Jesus veio à Terra como homem para quê? Para sofrer, para ser humilhado, para ser espancado, para morrer por nós. Então, se o próprio Jesus passou sofrimento, quem dirá nós? Nós vamos passar sofrimento. Não tem jeito. O sofrimento é necessário e faz parte da carreira cristã, não é? Jesus, a perfeita imagem de Deus e o perfeito ser humano,
nos mostra que uma vida humana plena necessita incluir o sofrimento. E que só podemos nos tornar os homens ou mulheres que Deus deseja que nós nos tornemos mediante o sofrimento. Jesus, que não tinha pecados e nunca fez nada para merecer o desagrado de seu Pai, foi aperfeiçoado. Por meio de quê, gente? Por meio dos sofrimentos. Entenda isso aqui, irmãos. Jesus não tinha pecado, ele não tinha nada contra o Pai, nem um Pai contra ele, mas nós entendemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 10, que o sofrimento de Jesus aperfeiçoou ele como homem aqui na terra. Então, uma das coisas interessantes que a gente tem que aprender quando nós entendemos que o sofrimento é necessário é que o sofrimento nos traz aperfeiçoamento. É no sofrimento, é na dor, é na angústia, né? É na adversidade que nós somos forjados a crer em Cristo, a continuar servindo a Deus, a perceber qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós. Então vejamos, não dá para a gente ser aqueles cristãos ou aqueles crentes, não me toque, não é? Ah, Jesus, e agora? E agora nada, Senhor. Se tu me colocou nessa luta, nessa dificuldade, me ajuda, Senhor. Porque tu podes e eu não, mas tu pode todas as coisas. Então, nós temos que começar a viver a nossa vida cristã como Jesus viveu aqui na Terra. Sofreu. Ele sofreu porque tinha um objetivo nisso, tinha uma estratégia nisso. Que era o quê? Manter um plano salvífico. Então, nós, como servos do Senhor, somos chamados em Cristo Jesus para sermos cristãos, servos do Senhor, para abençoar também a nossa vida, os nossos familiares, a nossa família e outras pessoas, como testemunho. Então, faz parte da vida. Eu citei o texto agora de Hebreus 2:10, que vai dizer que no sofrimento de Jesus, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Digo mais, o autor de Hebreus ousa dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Opa! Se o próprio Jesus aprendeu a obedecer as coisas através do sofrimento, quem dirá nós? Quantas pessoas entre nós, cristãos, que está no processo de santificação, falamos isso na EBD domingo passado, precisa estar no processo de sofrimento, para que eu e você, nós, a igreja, aprenda a obedecer a Deus, a perceber Deus, a ver Deus, a entender Deus. Poxa, pastor, mas está aqui falando de sofrimento, mas eu não vejo as igrejas falando sobre isso. Irmãos, é porque não pregam o evangelho verdadeiro. Não dá para pregar a Bíblia sem pregar sofrimento, sem pregar dor, sem pregar morte física ou espiritual. Está lá nos evangelhos, está lá no Novo Testamento, está lá no Antigo Testamento. Sabe? A nossa vida aqui na Terra, nós temos que perseverar e perseverar até o final. Isso não quer dizer que nós vamos perseverar tranquilos, na manha, né? Tudo vai ficar fácil, porque não vai. Né? Eu sempre tenho dito isso para os irmãos. Irmãos, a tendência aqui na Terra é piorar. Agora, nós, os servos, os salvos, né? Os regenerados em Cristo, cremos num Deus que conhece o nosso coração e sabe que todo sofrimento que eu e você temos passado e ainda vamos passar é para glorificar o nome dele mesmo, de Cristo Jesus. Então, perceba que existe um plano maior do que o seu. Eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos para minha família, eu tenho sonhos para mim, na área empresarial, na área da saúde, na área financeira, na área da igreja. Eu tenho tantos sonhos, mas eu sei que dentro do meu sonho não se cumpre a minha vontade, mas sempre a vontade perfeita de Cristo em nós. E eu até sei de que, se Deus quiser, Ele vai me ajudar a realizar ao que tange as questões espirituais, a vontade de Deus. Mas eu sei também que nesse processo do milagre, da bênção, da vitória,
vai ter sofrimento. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Ok? Tá claro isso, irmãos? Tá fácil aí, né? Bem, o que isso é parte do que faz dele nosso sumo sacerdote, continuando lá em Hebreus. Agora, Hebreus, capítulo 4, versículo 5, versículo 15. Por que que Deus é o nosso sacerdote? Porque ele aprendeu, é o sacerdote passivo, não é? Capaz de nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Se Jesus, o Filho perfeito de Deus, teve que aprender e confiar e obedecer por meio do sofrimento, quão mais necessário é para mim e para você. Pensa aí. Se ele teve que passar por esse processo de amadurecimento, né? Estamos falando de amadurecimento na igreja, tem muito a ver aqui. Então, esse processo de amadurecimento cristão, espiritual, que esse amadurecimento vai refletir no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa vida física, tudo vai refletir, nós temos que passar por sofrimento, não é? Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a sofrer, mas sofrer crendo que o nosso Deus está conosco, a confiar, a obedecer em Deus. Tudo isso por meio do sofrimento. Longe de ser algo do qual Jesus nos livra. O sofrimento é listado no Novo Testamento como a garantia de que pertencemos a Cristo Jesus. Esse texto eu quero ler. Abra comigo aí, Romanos 8:17. Vamos ler esse texto? Romanos 8:17. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no tempo hábil para vocês. Pronto, abri. Romanos 8:17. O que vai dizer esse texto, gente? Olha o que diz. Abriu aí a sua Bíblia? Anote aí, eu vou ler para vocês, para a gente adiantar aqui o tempo. Se somos filhos de Deus, então somos o quê, gente? Herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Irmãos, isso aqui é extraordinário, esse fechamento aqui. Então, tá claro para nós que aquela teologia, aquele ensinamento que ser cristão é tudo mil maravilhas, é uma mentira, não é? Porque ser cristão não é mil maravilhas. Muito pelo contrário. Há sim adversidades, há sim o sofrimento, mas a nossa esperança, o que há de por vir, e é a glória de Deus em nós, é a salvação eterna, é a continuidade de vida cristã em Cristo Jesus. Essa é a nossa recompensa. E não espere você, nem eu, nem nós, como igreja, que a recompensa vai ser aqui. Não! A nossa recompensa espiritual é a salvação, é a coroa da vida que Apocalipse nos apresenta, é a nossa paga, né? É o nosso resultado, é o nosso pagamento por estarmos firmes, mesmo mediante ao sofrimento, mesmo mediante as situações difíceis e adversas. Irmãos, que o nosso bom Deus, que o Espírito Santo de Deus vos dê força, coragem, para que nós possamos passar por esse sofrimento, né? E permanecer, porque muitos voltam atrás mediante ao desafio, ao sofrimento, à perca, às dificuldades, não é? O nosso desafio hoje é isso, é permanecer e saber que o sofrimento é necessário na vida cristã, mas a recompensa é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Aleluias! Muito maior. Então, receba do Senhor esta palavra, receba do Senhor você que vai nos ouvir logo mais pela internet, porque eu não tenho dúvida que o seu sofrimento, eu não tenho dúvida para moldar você, não é? Porque até esse sofrimento nós não merecíamos. Eu não estou aqui falando do sofrimento do ímpio, tá, gente? Estou falando do sofrimento do cristão, do salvo. Porque o do ímpio, ele não tem Deus. Acabou-se, tá? É ele por si só. Agora, o nosso sofrimento com servos e servas de Deus, nós temos um Deus que cuida de nós, que zela de nós, que ora por nós, que sabe todas as coisas.
E se hoje nós estamos firmes, e se hoje estamos aqui nessa sala de oração, é porque Deus permitiu. Toda honra, toda glória é para Ele. Amém, queridos? Que palavra hoje, irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. E permaneçam firmes em nome do Senhor. Eu finalizo por aqui. Quero encontrar vocês no domingo que vem. Eu quero aproveitar aqui e fazer um convite. O Senhor tem falado muito no meu coração sobre essa questão desse convite. Eu tenho um propósito esse ano. Cada membro, um aluno da escola dominical. Nós mudamos um pouquinho o sentido ou o formato da escola bíblica. Então, hoje nós somos uma escola bíblica dinâmica e discipuladora. Então, vamos trabalhar com temas contínuos para que haja mais absorção, entendimento do conteúdo. Todos os domingos, às 18 horas, eu quero convidar vocês. E nesse domingo, culto público para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, muito obrigado, Maria de Fátima, Mamãe Marina, Irmã Valdeci, Netinha, Letícia, Suelen, a todos vocês que estão aqui. Meu muito obrigado, meus irmãos. E vamos encerrar aqui, vamos começar o propósito, né? 31º dia do nosso propósito. Eita glória! Beijo, irmãos. Deus abençoe. Tchau. Fique com Deus, viu? Até semana que vem. Domingo no culto e semana que vem aqui na sala de oração. Quero encontrar você aqui. Vamos continuar orando uns pelos outros. Agindo Deus, quem impedirá? Tchau. Deus abençoe.